Quando o telefone tocou, a voz da mulher da seguradora estava trêmula. Senhora Duarte, estou a ligar-lhe por causa de uma situação de emergência. O seu marido, Rui Duarte, escapou 3 vezes da morte. O agressor ainda está à solta, nas proximidades, disse a mulher. O meu coração parou. O mundo girou. O que disse? Gaguejei. Venha ao nosso escritório hoje às 3 horas. Sozinha. Não conte a ninguém, especialmente ao seu marido, porque ainda não sabemos quem é, mas o agressor é alguém muito próximo de si, disse a mulher e desligou o telefone. O telefone caiu da minha mão. Olhei para o chão, os meus olhos estavam embaciados. Não conseguia respirar. Rui tinha sido alvo de 3 tentativas de homicídio. Quem? Por quê? E a parte mais assustadora, por que é que ela me disse para não contar a ninguém? Por que é que eu não poderia contar nem mesmo ao Rui? Se estamos a ver este vídeo, não se esqueça de mostrar o seu apoio. Curta, inscreva-se e escreva nos comentários onde ouviu a minha história. Vamos ver juntos quantos corações a minha história alcançou. Chamo-me Helena Duarte, tenho 42 anos e estou casada há 15 anos. A nossa vida era perfeita até aquele telefonema. Tomávamos o pequeno almoço juntos de manhã, víamos televisão à noite, trabalhávamos no jardim aos fins de semana. Um casamento normal, feliz e tranquilo. Mas depois daquela frase, descobri que tudo era mentira. O meu marido estava à beira da morte e o assassino era talvez alguém que eu via todos os dias. Fiquei parada na cozinha, com as mãos a tremer. Olhei para o relógio. Eram 12 horas. Tinha 3 horas. O Rui estava no trabalho. Era gestor de projetos numa empresa de construção e voltaria às 18 horas. Devia ir ou devia ligar primeiro para o Rui? Mas a mulher tinha dito para não contar a ninguém, especialmente ao Rui. Por que não contaria ao Rui? Isso me assustou ainda mais. Talvez o Rui estivesse em perigo. Talvez o agressor estivesse na nossa casa, entre nós. Talvez estivesse a ouvir-me naquele momento. Eu estava sozinho em casa, ou pelo menos era o que eu pensava. Olhei à minha volta. Cada canto parecia suspeito, cada sombra parecia uma ameaça. Olhei pela janela. No prédio em frente, o vizinho estava a cuidar do jardim, tudo normal. Na rua, havia carros estacionados, tudo normal. Mas talvez não fosse normal. Talvez alguém estivesse a observar-me, a seguir cada movimento meu. Eram 3 menos um quarto. Entrei no carro, inseri o endereço no GPS. Companhia Nacional de Seguros, centro da cidade, 25º andar. Saí para a estrada, verifiquei constantemente pelo espelho retrovisor. Alguém estava a seguir-me? Havia um carro preto atrás de mim? Ou era paranoia? Eu não sabia. Quando cheguei ao edifício, o céu estava escuro e chovia. Entrei no átrio, entrei no elevador e subi até ao 25º andar. O meu coração batia tão rápido que sentia que o meu peito ia explodir. As portas do elevador se abriram e Ana Carvalho me esperava na recepção. Uma mulher na casa dos 30, de terno, com um rosto sério. Senhora Duarte, obrigada por ter vindo. Por favor, siga-me, disse ela. Passamos por um longo corredor, com logótipos da empresa pendurados nas paredes, e o tapete fazia barulho a cada passo. Entramos na sala de reuniões no fim do corredor. Havia mais uma pessoa lá dentro. Um homem na casa dos 40, cabelos grisalhos, com ar experiente. Sou Luiz Faria, diretor de segurança. Sente-se, por favor, disse ele. Sentei-me. Havia uma pasta grossa sobre a mesa, ao lado de fotografias, documentos e relatórios. Senhora Duarte, o que vou lhe dizer é muito perturbador, mas é importante que ouça, porque a vida do seu marido está em perigo. E talvez a sua também, disse Ana, abrindo a pasta. Cruzei as mãos e esperei. Ana tirou o primeiro documento com o nome de Rui escrito nele. O seu marido, Rui Duarte, fez um seguro de vida de 1 milhão de euros conosco há 3 anos.
A beneficiária é a senhora. Era uma apólice normal, sem qualquer problema. Mas nos últimos 3 meses, o nosso sistema detectou uma anomalia. Rui Duarte foi hospitalizado 3 vezes. 3 incidentes distintos, todos eles potencialmente fatais, disse a Ana. Que incidentes? Perguntei com a voz trêmula. O Luiz interveio, tirando outros documentos. Relatórios hospitalares, registros da PSP, fotografias. Há 2 meses, a 9 de setembro, um acidente de carro. O carro do Rui saiu de controlo e bateu no separador central. Felizmente, a velocidade era baixa e ele ficou apenas com ferimentos ligeiros. No depoimento que prestou à PSP, ele disse que os travões falharam repentinamente. O relatório mecânico indicava que a mangueira dos travões estava velha e tinha rebentado. Mas nós examinamos o carro. A mangueira não estava velha, tinha sido cortada, com uma ferramenta afiada de forma profissional, disse Luiz. Mostrou a primeira fotografia. A mangueira do travão tinha marcas de corte nítidas. Alguém a cortou intencionalmente para que o Rui sofresse o acidente. Queria que ele morresse, disse Luiz. Fiquei sem fôlego. A PSP não sabe disso? Perguntei. Não sabe, porque o carro foi para a sucata. Ninguém fez uma investigação detalhada. Somos uma seguradora, investigamos possíveis fraudes. Por isso, recolhemos as peças da sucata. Um especialista analisou-as e constatou que tinham sido cortadas, disse Luiz. O segundo incidente, disse Ana, abrindo outro relatório. Onequimequim há 1 mês. O Rui caiu das escadas em casa, deslocou o pulso esquerdo e sofreu uma ligeira concussão. Passou uma noite no hospital. A PSP não prestou declarações. Dissemos que tinha sido um acidente doméstico, mas as câmaras de segurança mostraram algo interessante. Foi reproduzido um vídeo. Era a câmara da entrada do nosso prédio. À meia-noite, uma pessoa entrou no prédio. Não consegui ver o rosto porque estava a usar um chapéu e uma máscara. Foi até as escadas, tinha uma garrafa na mão, derramou algo nos degraus e depois saiu rapidamente. Às 7 da manhã, Rui escorregou ao descer as escadas e caiu. Derramou algo como óleo ou sabão, tornou o local escorregadio, para que Rui caísse, se ferisse gravemente ou morresse, disse Luiz. Os meus olhos encheram-se de lágrimas. Alguém estava realmente a tentar matar Rui, de forma sistemática, planeada. Terceiro incidente, disse Ana. Há 3 semanas, Rui teve uma grave intoxicação alimentar ao jantar. Foi levado às urgências, onde lhe fizeram uma lavagem ao estômago. Os médicos disseram que era intoxicação alimentar, carne estragada ou bactérias, mas encontraram vestígios de cianeto nas análises ao sangue, uma quantidade pequena, mas suficiente para matar. Felizmente, o Rui vomitou imediatamente. A maior parte do veneno saiu e ele sobreviveu. Se não tivesse vomitado, estaria morto agora, disse ela. Cianeto? Parecia algo saído de um filme. Onde é que ele arranjou o cianeto? Quem é que o colocou na comida? Perguntei. Não sabemos, mas alguém teve acesso à comida da sua casa. Entrou na sua cozinha, colocou o veneno e depois saiu. É alguém muito próximo de si, pois conseguiu entrar na sua casa, disse Luiz. A minha cabeça estava a girar. 3 vezes. 3 métodos diferentes. 3 tentativas falhadas. Mas o que aconteceria na 4ª vez? Quem está a fazer isto? Por quê? Perguntei. A Ana e o Luiz olharam um para o outro. Senhora Duarte, estatisticamente, o maior suspeito em homicídios por seguro de vida é o beneficiário, ou seja, a senhora. Se o Rui morrer, a senhora receberá 1 milhão de euros. É um motivo forte, disse a Ana com cautela. Levantei-me de um salto. Estão a acusar-me? Estou a tentar matar o meu marido? Estão loucos. Eu amo o Rui. Estamos casados há 15 anos. Nunca lhe faria mal. Gritei.
Luiz levantou a mão. Acalme-se, senhora Duarte. Não a estamos a acusar. Investigamos a sua situação financeira. Não tem dívidas, tem bons rendimentos, não parece precisar de 1 milhão de euros. Além disso, tem álibi para os 3 incidentes. Estava no trabalho durante o acidente de carro, estava a tomar café com seu vizinho durante o incidente das escadas e estava a fazer compras durante a intoxicação alimentar. Não foi você, disse Luiz. Senti-me um pouco mais aliviada e sentei-me novamente. Então quem foi? Perguntei. É isso que estamos a tentar descobrir. Mas ajude-nos. Há alguém na sua família ou no seu círculo de amigos com problemas financeiros? Alguém que se beneficiaria com a morte do Rui? Um inimigo? Um rival? Um ex-namorado? Perguntou Ana. Pensei. A minha família era pequena. A minha mãe tinha 70 anos e era professora reformada. O meu pai tinha 72 anos, era engenheiro reformado. A minha irmã, Teresa, tinha 40 anos, era divorciada e tinha 2 filhos. Eu sabia que a situação financeira da Teresa não era boa. No ano anterior, ela tinha me pedido dinheiro, 5.000 euros. Eu não lhe dei. Teresa, tens de trabalhar, tens de te sustentar, disse eu. Ela ficou muito zangada e desligou-me o telefone na cara. Não nos falávamos há meses. Tenho uma irmã chamada Teresa. Sei que ela tem tido dificuldades financeiras ultimamente, mas a Teresa não faria isso. É impossível. É minha irmã, disse eu, mas havia hesitação na minha voz. Tenha certeza, as pessoas fazem muitas coisas por dinheiro, especialmente quando estão desesperadas, disse Luiz. A Teresa está desesperada, mas não é assassina. Respondi. A Ana tomou nota. Teresa Almeida, certo? Pode dar-me a morada completa e o número de telefone? Perguntou ela. Dei-lhe as informações. Luiz ligou imediatamente para outra pessoa. Investiguem Teresa Almeida. Registros financeiros dos últimos 6 meses. Movimentos bancários, cartões de crédito. Urgente, disse ele. Senhora Duarte, vá agora para casa. Não diga nada ao Rui, porque se o agressor perceber que sabemos, pode fugir imediatamente ou cometer o último ataque. Vamos investigar discretamente. Em 2 ou 3 dias teremos respostas. Até lá, tenha muito cuidado. Não deixe o Rui sozinho. Se vir alguma coisa suspeita, ligue-nos imediatamente, disse Ana, dando-me um cartão de visita. Ao voltar para casa, a minha cabeça estava a mil. Seria a Teresa, a minha irmã que conheço desde a infância, com quem brinquei. Mas, nos últimos anos, a nossa relação tinha ficado tensa. A Teresa sempre teve inveja de mim. Eu terminei a universidade. Encontrei um bom emprego. Encontrei um homem maravilhoso como Rui. Teresa, por outro lado, mal conseguiu terminar o ensino secundário. Trabalhou em empregos ruins, casou-se com um homem ruim, divorciou-se e está a criar 2 filhos sozinha. Talvez a inveja tenha se transformado em ódio, talvez a necessidade de dinheiro a tenha enlouquecido. Espere um minuto, não perca esse detalhe. Quando cheguei a casa, o Rui ainda não tinha voltado. Sentei-me na sala e fiquei a pensar. O telefone tocou. Olhei para o ecrã. Era a Teresa. Coincidência? Sorte? Ou ela estava a seguir-me? Olá, Helena, como estás? Disse a Teresa com uma voz normal. Estou bem. E tu? Respondi, tentando manter a calma. Estou bem. Só senti a tua falta. Não nos vemos há muito tempo. Discutimos no mês passado, desculpa. Vem cá este fim de semana. Os miúdos sentiram a tua falta. Fazemos bolo, vemos um filme, como antigamente, disse Teresa. Por que é que ela estava a ligar? Por que é que agora? Está bem, Teresa, eu vou, respondi. Ótimo. O Rui também venha. Também sentimos a falta dele, disse Teresa. O Rui vai trabalhar este fim de semana. Vou sozinha, respondi rapidamente.
Não queria aproximar o Rui da Teresa. Tudo bem, vem sozinha. Espero-te às 2 horas. Beijos, disse Teresa e desligou. Peguei no telemóvel e olhei para ele. Por que é que a Teresa me ligou? Tudo parecia normal, mas eu tinha um pressentimento ruim. Talvez Teresa fosse inocente, talvez eu estivesse paranoica, mas talvez não estivesse. Quando Rui chegou em casa, ele olhou para o meu rosto. Helena, você está bem? Você parece muito pálida, disse ele. Estou bem, só cansada. Minha cabeça está doendo um pouco, respondi. Rui aproximou-se e tocou na minha testa. Não estás com febre. Vai dormir cedo, descansa, disse ele. Naquela noite fiz o jantar, mas verifiquei todos os ingredientes. Os pacotes estavam abertos, as cores estavam normais, os cheiros estavam bons. Eu estava paranoica, mas não havia mais nada que pudesse fazer. Fiz macarrão, legumes, salada. Preparei tudo sozinha. Rui não tocou em nada. Enquanto comíamos, observei Rui. Cada garfada, cada gole. Aconteceria alguma coisa? Helena, não me olhe assim, como se eu fosse morrer, disse Rui rindo. Meu coração se apertou. Ele realmente não sabia? Ele não sabia que tinha voltado da morte 3 vezes? Naquela noite, não consegui dormir. O Rui dormia ao meu lado, a ressonar. Eu olhava para o teto, a pensar. O que aconteceria amanhã? A Teresa era culpada? Seria outra pessoa? E quando aconteceria o quarto ataque? De manhã, o telefone tocou cedo. Era a Ana. Senhora Duarte, há descobertas importantes. Venha ao escritório hoje ao meio-dia. Sozinha, disse ela. O que descobriu? Perguntei. Não posso dizer ao telefone. Venha e verá, disse ela e desligou. Depois de o Rui sair para o trabalho, voltei à seguradora. A Ana e o Luiz estavam lá. Havia mais documentos na mesa. Senhora Duarte, investigamos a Teresa Almeida em detalhe. Os resultados são muito interessantes, disse o Luiz. Ele abriu um relatório. A dívida total de Teresa Almeida é de 50 mil euros. Cartão de crédito, contas médicas, atrasos no aluguer. As dívidas acumularam-se nos últimos 6 meses. As empresas de cobrança estão a procurá-la, há ameaças de tribunal. Mas o interessante é que nos últimos 2 meses, Teresa começou a pagar as suas dívidas. Ela paga 2 ou 3 mil euros por semana. Até agora, pagou um total de 20 mil euros, disse Luiz. De onde é que ela arranja o dinheiro? Tem emprego? Perguntei. Está desempregada. Recebe subsídio de desemprego, 1.200 euros por mês. Recebe pensão alimentícia do ex-marido para os filhos, 800 euros por mês. Tem um rendimento total de 2 mil euros, mas gasta 2 a 3 mil euros por semana para pagar as dívidas. A matemática não bate, disse Ana. Tem outra fonte de rendimento? Perguntei. Não sabemos. O dinheiro é depositado na conta bancária, mas não é possível rastrear a origem. Mas descobrimos outra coisa, disse Luiz, abrindo outro documento. Mostrou uma fotografia. Uma imagem da câmara de um multibanco. Uma mulher estava a levantar dinheiro. A mulher parecia-se comigo. A mesma cor de cabelo, a mesma altura, estilo de roupa semelhante. Quem é esta pessoa? Perguntei. A pessoa que levantou dinheiro da sua conta bancária. Nos últimos 6 meses foram levantados 45 mil euros, com o seu cartão multibanco, com a sua senha. Mas não é você, disse Ana. Fiquei em choque. Quem roubou o meu cartão? Como é que sabia a minha senha? Perguntei. Luiz ampliou a foto. Olhe de perto, disse ele. Olhei. A mulher parecia-se comigo, mas não era eu. O seu andar era diferente, a sua postura era diferente. Alguém estava a imitar-me. Peruca, maquilhagem, roupas semelhantes. Quem é esta pessoa? Perguntei novamente. Não sabemos ao certo, mas alguém conhece-o muito bem. Íntimo o suficiente para copiar o seu estilo.
A sua irmã é a pessoa mais próxima de si. Tem a mesma altura, a mesma cor de cabelo. A Teresa conhece-a muito bem, sabe como se veste, como se comporta, disse Luiz. Lembrei-me de uma coisa. Há 2 meses, a Teresa veio à minha casa. Com os filhos, ficaram um dia. Naquela noite, a minha mala estava na sala, com a minha carteira dentro. Será que a Teresa roubou o meu cartão? Perguntei. É possível. Ela copiou o cartão, descobriu a sua senha e começou a sacar dinheiro, disse Ana. Mas por quê? Por 45 mil euros? Por tão pouco? Perguntei. Não, 45 mil euros é só o começo. O objetivo real é 1 milhão de euros. Seguro de vida. Se o Rui morrer, você recebe o dinheiro. A Teresa é sua irmã. Aproxima-se de si, partilha a sua tristeza. Talvez você a ajude, partilhem o dinheiro. Ou talvez algo lhe aconteça. A Teresa torna-se tutora dos filhos, controla o dinheiro, disse Luiz. O mundo desabou sobre mim. A Teresa também planeava matar-me? A minha irmã de sangue, nascida da mesma mãe que eu? Isso é impossível. A Teresa não pode fazer isso. Eu conheço-a, disse eu, a chorar. Senhora Duarte, quando as pessoas ficam desesperadas, fazem coisas imprevisíveis. A Teresa está endividada, está a ser ameaçada, os filhos estão com fome. Talvez isso a tenha enlouquecido. Talvez alguém a tenha manipulado, disse a Ana. Alguém? Quem? Perguntei. A Teresa tem um novo namorado, Miguel Nunes. Eles vivem juntos há 3 meses. O Miguel tem cadastro, roubo, burla, agressão. Passou 2 anos na prisão e saiu no ano passado. É um homem perigoso, disse Luiz. Miguel? A Teresa não me contou. Não sabia que ela tinha um novo namorado, disse eu, porque ela não quis que soubesses. Talvez o Miguel esteja por trás do plano. Talvez esteja a usar a Teresa. Talvez os dois estejam a trabalhar juntos, disse Ana. O que diz a PSP? Avisaram-nos? Perguntei. Sim, o detetive Paulo Ribeiro foi designado para o caso. Ele vai chamar a Teresa e o Miguel para interrogatório. Mas primeiro temos de reunir mais provas. Amanhã vamos colocar Teresa sob vigilância. Vamos seguir os seus passos, disse Luiz. O que devo fazer? A Teresa convidou-me para ir à sua casa no fim de semana. Devo ir? Perguntei. A Ana e o Luiz olharam um para o outro. Sim, vai. Comporta-te normalmente. Não deixes a Teresa perceber que estás desconfiado. Talvez ela diga alguma coisa, confesse ou vejas alguma prova, disse a Ana. Mas não é perigoso? E se ela me fizer alguma coisa? Perguntei com medo. A PSP estará por perto. Vamos colocar-te um microfone oculto. Se a Teresa tentar fazer alguma coisa, interviríamos imediatamente, disse Luiz. Ao voltar para casa, a minha cabeça estava confusa. Amanhã iria à casa da Teresa, da minha irmã, talvez de uma assassina. Naquela noite, quando o Rui chegou à casa, quis contar-lhe tudo, mas não consegui. A Ana tinha dito para não contar, que ainda era cedo. Mas o Rui não tinha o direito de saber? Ele tinha escapado da morte 3 vezes, não devia saber? Rui, preciso de falar contigo, disse eu. O que se passa, Helena? Estás muito tensa há 2 dias, disse o Rui. Eu vou ter com a Teresa amanhã. No fim de semana, vou sozinha, disse eu. Tudo bem, não há problema. É bom que te reconcilies com a Teresa. Não se veem há muito tempo, disse Rui. Mas ele não sabia. Não sabia o que a Teresa tinha planeado. No dia seguinte, sábado à tarde, fui à casa da Teresa. Era uma casa pequena, com um jardim mal cuidado e a pintura a descascar. A Teresa abriu a porta, sorriu e abraçou-me. Helena, você veio. Estou muito feliz, disse ela. Entrei. As crianças estavam brincando na sala, a televisão estava ligada. A filha de Teresa, Inês, tem 8 anos e o filho Tomás tem 10. Eles me viram, correram e me abraçaram.
Tia Helena, tivemos saudades tuas, disseram. Abracei-os e beijei-os. Crianças inocentes não sabiam de nada. Fomos para a cozinha. A Teresa fez chá e trouxe biscoitos. Sentou-se à minha frente. Helena, discutimos no mês passado. Peço desculpa. Pedi-te dinheiro, tu não me deste, fiquei zangada. Mas tu estavas certa. Eu tenho que me sustentar sozinha, disse Teresa. Não faz mal, Teresa. Isso já passou, respondi. Como está a tua situação financeira? Ainda tens dificuldades? Perguntei com cuidado. Teresa hesitou. Bem, melhorou um pouco. Estou a pagar as dívidas aos poucos. Estou a receber ajuda de um amigo, disse ela. Que amigo? Perguntei. Miguel. O meu novo namorado. Não te contei. Estamos juntos há 3 meses. Ele é um homem muito bom. Está a ajudar-me, disse Teresa. Onde está o Miguel? Não está em casa? Perguntei. Não, está no trabalho. Trabalha na construção civil, disse Teresa. Mas eu sabia que Miguel tinha antecedentes criminais. Será que ele realmente trabalhava na construção civil? Teresa, como está o Rui? Vocês continuam a ver-se? Sente saudades dele? Perguntou Teresa. Por que estava ela a perguntar pelo Rui? O meu coração acelerou. Bem, como sempre, respondi. Ouvi dizer que ele adoeceu no mês passado. O que aconteceu? Perguntou Teresa. Como é que ela sabia? Ninguém lhe tinha contado. Foi uma intoxicação alimentar. Já está melhor. Respondi sucintamente. As melhoras. O Rui é um homem muito bom. Tem sorte, Helena. Não é fácil encontrar um marido assim, disse Teresa, mas havia um brilho estranho nos seus olhos. Naquele momento, ouvi um barulho. A porta estava a abrir. O Miguel estava a chegar à casa. Um homem alto, musculoso e tatuado. Olhou para mim e sorriu. Deve ser a Helena. A Teresa fala sempre de ti. Prazer em conhecer-te, disse Miguel, estendendo a mão. Apertei a sua mão, que estava fria. Prazer em conhecer-te, disse eu. Miguel foi para a cozinha, tirou uma cerveja do frigorífico e bebeu. Conversaram com a Teresa. Eu fiquei a observar. Miguel tocou no ombro da Teresa, acariciou-lhe o cabelo. Teresa olhou para ele com admiração, talvez até com medo. Jantamos. Teresa tinha feito macarrão, salada e pão. Enquanto comíamos, Miguel falou sem parar. Falou do seu trabalho, dos seus amigos. Mas os seus olhos estavam sempre em mim. Ele estava a me observar, a me avaliar. Helena, o que é que o Rui faz? Perguntou Miguel. É gestor de projetos numa empresa de construção, respondi. Ele ganha bem? Perguntou Miguel. Era uma pergunta estranha. Bem, respondi sucintamente. O vosso casamento é feliz? Não há problemas? Perguntou Miguel. Por que é que ele estava a perguntar isso? Somos muito felizes, respondi com firmeza. Miguel sorriu. Ótimo, ótimo. A felicidade é importante, disse ele. Depois do jantar, as crianças foram dormir e nós ficamos na sala. Teresa ligou a televisão, mas ninguém estava a ver. Miguel bebeu cerveja, Teresa bebeu chá. Eu sentei-me e esperei. Helena, estamos a montar um negócio com o Miguel, um pequeno restaurante, mas precisamos de dinheiro, capital inicial, cerca de 50.000 euros. Estou a pensar que talvez possas ajudar. Como empréstimo, claro que pagaremos de volta, disse Teresa. Aí estava, o pedido de dinheiro. Teresa, 50.000 euros é muito dinheiro. Não tenho tanto dinheiro disponível neste momento, respondi. Mas o Rui tem seguro, não tem? Seguro de vida? 1 milhão de euros. Ouvi dizer, disse Miguel. O meu sangue gelou. Como é que ele sabia? Quem lhe tinha dito? Sim, tem, mas é para emergências. Não podemos usar, respondi. Claro, claro, eu entendo. Mas se um dia, Deus nos livre, acontecer alguma coisa ao Rui, esse dinheiro será seu. Talvez então nos possa ajudar, disse Miguel sorrindo.
Havia um brilho frio nos seus olhos. Era uma ameaça? Ou era apenas conversa? O microfone no meu peito estava a gravar tudo. O PSP estava a ouvir. Mas ainda não havia uma confissão clara. Espero que nada aconteça ao Rui. Ele é tudo para mim, disse eu. Claro, claro. Nós também esperamos isso, disse Teresa, mas a sua voz não soava sincera. Às 10 horas, inventei uma desculpa, disse que estava cansada e que precisava de ir embora. Teresa parecia desapontada. Não pode ficar, pode dormir no quarto de hóspedes, disse ela. Não, o Rui está sozinho em casa. Preciso de ir, respondi. Entrei no meu carro e fui embora. 2 quarteirões depois, um carro da PSP aproximou-se de mim. Era o inspetor Ribeiro. Senhora Duarte, fez um bom trabalho. Gravamos tudo. As palavras do Miguel são suspeitas, mas ainda não são suficientes. Precisamos de mais provas, disse ele. O que vamos fazer agora? Perguntei. Estamos a vigiar a Teresa e o Miguel. Conseguimos autorização para escutar os telefones. Talvez eles conversem, façam planos e nós ouvimos, disse o detetive. Quando voltei para casa, o Rui estava à minha espera. Como foi com a Teresa? Fizeram as pazes? Perguntou ele. Sim, correu bem, respondi, mas não estava tranquila. Naquela noite, não consegui dormir. Novamente, a Teresa e o Miguel estavam a fazer planos. Quando seria o próximo ataque? E como iríamos impedi-lo? Foi nesse momento que tudo mudou. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. Era o inspetor Ribeiro. A sua voz estava animada. Senhora Duarte, Teresa e Miguel falaram ao telefone durante a noite. Gravamos tudo. Eles confessaram, disse ele. O que é que eles disseram? Perguntei. Miguel disse que a Helena começou a suspeitar, que temos de ter cuidado. Teresa disse que não há problema, que daqui a alguns dias faremos a 4ª tentativa e que desta vez vamos conseguir. Miguel perguntou, como vamos fazer isso? Teresa respondeu, vamos colocar uma bomba no carro do Rui, ela vai explodir quando ele estiver a ir para o trabalho. Ele vai morrer e vai parecer um acidente. Miguel disse, a bomba é arriscada, podemos ser apanhados. Teresa respondeu, não há outra solução, já falhamos 3 vezes, desta vez temos de o matar, senão não vamos conseguir nada, disse o detetive. Fiquei sem fôlego. Uma bomba? Iam colocar uma bomba no carro do Rui? Quando? Quando vão fazer isso? Perguntei em pânico. Amanhã à noite. Na segunda-feira de manhã, a bomba vai explodir quando o Rui for para o trabalho. Mas não vamos deixar isso acontecer. Esta noite, vamos prender a Teresa e o Miguel. Já temos provas suficientes, disse o detetive. Naquela noite, às 10 horas, a PSP fez uma rusga à casa de Teresa. Teresa e Miguel estavam a preparar-se para ir para a cama. A PSP arrombou a porta e entrou. PSP, mãos ao alto! Gritaram. Teresa gritou. Miguel tentou fugir pela porta das traseiras. Mas a PSP estava lá. Ele foi apanhado. Ambos foram algemados e levados para as PSP. No carro de Miguel foram encontrados materiais para fabricar uma bomba. Dinamite, fios, temporizador eletrônico. Estava quase pronto. Iriam colocá-lo no carro de Rui no dia seguinte. Na casa de Teresa foram encontradas mais provas. Uma cópia do meu cartão multibanco, roupas semelhantes às minhas, uma peruca castanha e um caderno com o plano escrito. Como iriam matar Rui, todos os detalhes estavam anotados. No interrogatório, Miguel foi o primeiro a confessar. Sim, fui eu. Tudo foi ideia minha. Usei a Teresa. Disse-lhe que a irmã dela era rica e que se matássemos o cunhado, receberíamos dinheiro. A Teresa não aceitou a primeira, mas eu convencia. Disse-lhe que as dívidas acabariam e que ela poderia construir uma vida melhor para os filhos. A Teresa aceitou. Tentei 3 vezes, travões, escadas, veneno, mas falhei. O Rui teve sorte. Na 4ª vez, íamos usar uma bomba.
ele morreria de certeza. Mas fomos apanhados, disse Miguel. Teresa chorava, balançava a cabeça. Desculpa, desculpa, Helena. O Miguel enganou-me. Eu estava endividada, desesperada. Os meus filhos passavam fome, os tribunais ameaçavam-me. O Miguel disse que era dinheiro fácil. Só uma vez. Depois ficaríamos tranquilos. Sou uma idiota, eu sei, mas fiz isso. Pelos meus filhos, disse Teresa. Pelos seus filhos? Vendendo a sua própria irmã? Matando o seu marido? Que exemplo você está a dar para esses filhos? Gritei. Teresa não conseguiu responder. Apenas chorou. O julgamento começou 3 meses depois. Miguel foi acusado de homicídio qualificado, premeditado, com uso de arma. Recebeu prisão perpétua. Além disso, a PSP investigou o passado de Miguel e encontrou mortes suspeitas noutras cidades. 2 pessoas, ambas mortas depois de receberem o dinheiro do seguro. Miguel foi interrogado e confessou esses homicídios. Sim, também fui eu que fiz isso. Por dinheiro. Matar pessoas é o meu trabalho, disse friamente. Miguel era um assassino em série. Nós seríamos apenas as suas últimas vítimas. Teresa foi condenada a 15 anos de prisão por tentativa de homicídio, cumplicidade e fraude. No tribunal, pediram-lhe que dissesse as suas últimas palavras. Helena, Rui, família, peço desculpa a todos. Cometi um erro terrível. Vendi o meu irmão por dinheiro e tentei matar o meu cunhado. Sei que é imperdoável, mas por favor, cuidem dos meus filhos. Eles são inocentes. O meu pecado não é deles, disse Teresa chorando. Quando saímos do tribunal, Rui segurou a minha mão. Acabou, Helena. Agora estamos seguros, disse ele. Mas teria realmente acabado? O que seria dos filhos de Teresa? O que seria de Inês e Tomás? A minha mãe era idosa, não podia cuidar deles. O Estado iria acolher as crianças. Mas eu poderia abandoná-las? Elas eram inocentes, o pecado da Teresa não era delas. Rui, vamos ficar com as crianças. Vamos cuidar da Inês e do Tomás. São nossos sobrinhos, são nossa família, disse eu. O Rui olhou para mim e pensou. Helena, tenha certeza. A Teresa traiu-te, tentou matar-te. Não será difícil ficar com os filhos dela, disse ele. Será difícil, mas eles são inocentes. Não devem ser castigados pelos erros da mãe, respondi. O Rui acenou com a cabeça. Está bem, se é isso que queres, vamos em frente. Mas não será fácil, disse ele. Levamos a Inês e o Tomás para nossa casa. No início foi difícil. As crianças sentiam saudades da mãe e choravam, mas com o tempo habituaram-se. Demos-lhes um novo lar, demos-lhes amor, demos-lhes segurança. Uma vez por mês, visitamos a Teresa na prisão e levamos as crianças. A Teresa chora quando vê os filhos e pede desculpa. Helena, não sei como te agradecer. Cuidas dos meus filhos, apesar de me teres traído. És um anjo, diz a Teresa. Faço isso pelas crianças, Teresa. Não por ti. Estás a pagar pelo teu pecado? Mereceste, mas a Inês e o Tomás não merecem. Respondo eu. Passaram 2 anos. A Inês tem 10 anos, o Tomás tem 12. Andam na escola, têm amigos, são felizes. Às vezes falam da mãe. Tia Helena, quando é que a minha mãe sai? Perguntam. Daqui a 13 anos. É muito tempo, respondo eu. Ficam tristes, mas compreendem. O Rui ainda tem pesadelos. Ele imagina aquela manhã em que a bomba explodiu. Helena, se a PSP tivesse chegado um dia mais tarde, eu estaria morto agora. Tu ficarias viúva, os meninos ficariam órfãos. O Miguel e a Teresa ficariam com o dinheiro, diz ele, acordando suado à noite. Mas a PSP não chegou tarde. Tu estás viva, estamos juntos. O Miguel está na prisão, a Teresa está na prisão. A justiça foi feita, digo eu. A seguradora Ana e Luiz pediram-nos desculpa. Senhora Duarte, senhor Duarte, demoramos a perceber,
mas acabamos por fazer o que estava certo. Salvamos as vossas vidas. Lamentamos todo o estresse que passaram, disseram eles. Cancelamos a apólice de seguro de vida. Já não a quero. Esta apólice quase nos matou. 1 milhão de euros foi uma maldição para nós, disse Rui. O inspetor Ribeiro liga de vez em quando para perguntar. Senhora Duarte, como está? Os meninos estão bem? Pergunta ele. Estamos bem, detetive, obrigada. Se não fosse você, agora o Rui estaria morto, eu seria viúva e a Teresa seria rica. Respondo. Já se passaram 3 anos. A Teresa ainda está na prisão. Faltam mais 12 anos. O Miguel está a Mona cumprir prisão perpétua. Não vai sair. A Inês e o Tomás vivem conosco. Estão a crescer, a desenvolver-se. Tentamos ser pais para eles da melhor maneira possível. Às vezes penso na Teresa. Como é que ela chegou a este ponto? Quando era criança, era uma menina boa, carinhosa, divertida. Quando é que mudou? Foi o dinheiro que a mudou? Foi o Miguel? Foi a desesperança? Não sei. Talvez tudo isso. A minha mãe ainda defende a Teresa. É tua irmã, Helena. Tens de perdoá-la, diz ela. Mas eu não perdoei. Talvez nunca a perdoe. A Teresa traiu-me, tentou matar o Rui 3 vezes. Há coisas que não se perdoam, mas perdoei a Inês e o Tomás. Eles são inocentes. Tento dar-lhes uma boa vida. Talvez um dia, quando crescerem, lhes conte a verdade. O que a mãe deles fez, porque está na prisão. Mas agora não, ainda são pequenos. Não compreendem. Sou Helena Duarte. Tenho 45 anos. Há 3 anos, a seguradora ligou-me e disse que o meu marido tinha sido alvo de 3 tentativas de homicídio. A agressora era a minha irmã, Teresa. O namorado dela, Miguel, tinha-a manipulado, mas a Teresa também era culpada. Os dois planearam juntos matar o Rui para receberem 1 milhão de euros do seguro. Tentaram 4 vezes, mas não conseguiram. Agora estão na prisão. Eu cuido dos filhos da Teresa. Se perdoei a Teresa? Não. Mas a vida continua. O Rui está vivo, eu estou viva. A Inês e o Tomás estão seguros. Por agora, isso é suficiente. As famílias são complexas. Às vezes, o amor não é suficiente. Às vezes, o dinheiro e a desesperança transformam as pessoas em monstros. Mas a justiça existe. A justiça sempre vence. Se gostou da minha história, pode apoiar-me inscrevendo-se para que eu escreva novas histórias. Desde já, muito obrigado. E se fosse você, o que faria no lugar dessa pessoa? Gostaria muito que partilhasse as suas ideias e sentimentos nos comentários. Cada comentário torna estas histórias ainda mais significativas. Além disso, não se esqueça de escrever onde ouviu esta história. Cada história tem um caminho. Cada caminho tem uma história. Se gosta deste tipo de histórias de vida, não se esqueça de gostar do vídeo e subscrever o meu canal. Espero encontrá-lo novamente em novas histórias. Com amor.